Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler até o versículo 4. Até o versículo 4. Você que achou, vai ficando em pé, por favor. Pela reverência à palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela não vai voltar para o Senhor vazia. Antes ela vai fazer alguma coisa na sua vida, na minha vida. Amém? Diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Amém? Podemos sentar. Bom, para nós falarmos do capítulo 12, nós precisamos dar uma olhadinha no capítulo 11. No capítulo 11, como muitos sabem, se não a maioria ou se não todos, é chamado o capítulo da galeria dos heróis da fé. Ali você vai ver como que Deus tem um carinho e tem uma atenção especial para todos que têm fé. Ali fala de Abraão, fala de Moisés, fala até de Raabe, que na época era uma prostituta, mas mesmo assim ela tinha fé e se levantou, mudou de vida, a ponto, amados, de Raabe fazer parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa tremenda isso. Olha a graça de Deus nisso. Olha a misericórdia de Deus. E eu, quando lembro disso, eu fico feliz da vida, porque eu tenho jeito. Diga a pessoa que está perto de você: você tem jeito, cara. Você tem jeito, rapaz. Nós temos jeito. Nós temos toda a possibilidade de alcançar a graça de Deus. Na verdade, a graça de Deus é que nos alcança. Então é necessário a gente atentar para o capítulo 11. Porque se você for ver nos 40 versículos do capítulo 11, esse capítulo nos apresenta homens e mulheres fantásticos. Pessoas, Rogério, fantásticas. Pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram certo, porque acreditaram em Deus. O segredo de dar certo, irmãos, é acreditar em Deus. O segredo para conseguir algo na vida é acreditar em Deus. O segredo para ser salvo do inferno é acreditar em Deus. Acreditar no autor e consumador da fé. É acreditar nele, é mudar a nossa vida. Não pelo que a gente acha, não somente por aquilo que a gente pensa. Não, você acha, é uma falta de sabedoria eu me estragar porque alguém ficou chateado comigo. Porque Deus nunca vai ficar chateado comigo, Ele vai me corrigir. E a Bíblia diz que Ele me corrige porque Ele me ama. É uma falta de sabedoria eu chutar a minha vida para o lado e não parar de viver porque circunstâncias provocaram isso. Porque Deus muda as circunstâncias, diga amém. Deus muda a história, diga graças a Deus. Deus muda tudo na nossa vida, se você, se eu, se nós confiarmos em Deus. Se a gente acreditar nele. E essa turma, no capítulo 11, pessoas fantásticas, igual a mim, igual a você, foram colocados ali, realizaram coisas tremendas através da fé. Através da fé realizaram coisas tremendas. Através da fé, Moisés carregou milhares e milhares de pessoas e abriu o mar vermelho. Através da fé, Abraão
se tornou o pai dessa nação que hoje está lá, Israel. Através da história, através da fé, Abel ofereceu melhor oferta, melhor sacrifício do que Caim, que Abel acreditava em Deus. Abel não ia fazer só um protocolo, só uma visita, só uma frequência, não, ele ia e ofertava a Deus porque ele acreditava em Deus. Eu oferto na igreja, eu oferto na vida de pessoas, eu ajudo pessoas porque eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus pode mudar a história da nossa cidade. Quem crê comigo? Vai, por favor, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Eu acredito, eu mudo, eu faço coisas porque eu acredito em Deus. Eu confio no meu Pai, no meu pastor, no meu Senhor, no meu Redentor, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Porque Ele está vivo. Diga, Jesus está vivo, meu amado. E você está morto por quê? Não, estou vivo, pastor. Estou cheio de vigor. E aí esse capítulo 12, ele inicia com uma palavra portanto. Portanto. Esse portanto dá a entender que a narrativa do capítulo está ligada ao capítulo 11. Vem o capítulo 11, quando chega no 12 diz, portanto, está ligado ali. Está ligado aos heróis da fé. Está ligado à fé. Está ligado do que eles fizeram. E se nós lermos com atenção os 2 últimos versículos do capítulo 11, nós vamos entender que temos a responsabilidade de dar prosseguimento ao trabalho iniciado pelos heróis da fé. Se você e eu, se nós lermos, eu vou ler com vocês, os 2 últimos versículos do capítulo 11, você vai ver qual é nosso chamado e a nossa responsabilidade para nós darmos prosseguimento ao trabalho iniciado por aqueles homens e aquelas mulheres. Diz assim no versículo 39, ora, todos esses, está falando de quem? Deles, dos homens, das mulheres, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido. Vamos pensar nisso, irmão. Versículo 40. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para quem? Para nós. Diga, para nós. Diga, Deus providenciou algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Olha o que esses 2 versículos dizem, Márcia. Eles dizem que eles agradaram a Deus através da fé, só que eles não alcançaram a promessa que Deus tinha dado. Mas nós alcançamos, diga, graças a Deus. Mas eles fizeram isso para que essa geração aproveitasse aquilo que Deus tem para dar. Deus providenciou algo muito mais excelente para nós. E essa nuvem de testemunhas que nós temos, inclui esse lado espiritual. Eles estão esperando, porque juntamente conosco pudessem ser eles aperfeiçoados. Olha que coisa maluca. Juntamente com eles, conosco, melhor dizendo, eles também pudessem ser aperfeiçoados. Deus está querendo aperfeiçoar nós, a igreja. Para quê, irmãos? Para dizer que o trabalho que esses heróis da fé fizeram valeu a pena. Foi frutífero. Está dando frutos hoje. Nós temos a responsabilidade de prosseguir. E você pegar esse livro, esse capítulo e essa passagem, você vai ver que o escritor deixa claro que todos os heróis da fé deram um bom testemunho de fé, mas eles não alcançaram o que eles almejavam. Eles não conseguiram, mas não alcançaram. Mas Deus tinha planejado que o testemunho deles servisse para nos aperfeiçoar. O testemunho serve para aperfeiçoar a nós. Quantas pregações nós já ouvimos de Abraão, de Moisés, de Daniel, de Noé, que ficou ali construindo uma arca num lugar que nunca tinha chovido. Isso é doideira, irmão.
Pergunta a pessoa que está perto de você: você já fez alguma doideira? Várias. Mas diante de Deus. Então agora nós vamos fazer doideira junto com Deus. Porque a doideira junto com Deus tem fruto belíssimo, tem coisas fantásticas. Agora a doideira fora de Deus só dá cadeia, inferno e tudo aquilo que não presta. Quando nós somos doidos com Deus, a história muda. Quantos traficantes, quantos viciados já se converteram, que faziam doideira antes, hoje continuam fazendo doideira, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, resgatando pessoas do inferno, resgatando vidas, amém? O que eles fizeram serviu para eles, em parte, serviu para eles em parte, mas para nós, completamente. O que eles fizeram vai servir para nós, serve para nós completamente na plenitude. E a Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, no reino físico e no reino espiritual. Há uma esperança, ainda há esperança em nós, diga amém. Deus, nós esperamos, Deus é a nossa esperança e Deus espera que nós, o ser humano, reaja a essa esperança. Deus espera de mim e de você, que você e eu tenhamos fé e possamos fazer proezas nessa terra, diga graças a Deus. Portanto, amados, nós não podemos bobear, dar bobeira, não podemos dar bobeira. Muitas das vezes as coisas estão prestes a mudar e a gente dá uma bobeira. Muitas das vezes as coisas estão prestes para acontecer, nós damos bobeira, nós vacilamos, nós esquecemos, nós mudamos de assunto. Não mude de assunto com Deus. Continue com o assunto com Deus, não tire Deus do seu assunto. Não dê bobeira, catuca a pessoa que está perto de você, não dá bobeira não, meu irmão. Nós devemos estar atentos o tempo todo, atentos com o tempo todo com as nossas atitudes, Nilson. Cheio do Espírito, cheio de fé, transpondo muralhas, arrancando os ferrolhos do inferno. Não podemos dar bobeira, ficar atento, ligadão com Deus. Porque o que nós, e as nossas atitudes é que vão demonstrar o que nós temos dentro, não é a nossa fala, não é o que a gente fala, mas são as nossas atitudes, porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, melhor dizendo, fala mais alto do que daquilo que a gente fala. De conversa fiada, tem um ditado que diz que de conversa fiada morreu carambola. Isso ele sabe. De conversa fiada morreu carambola. Então as nossas atitudes vão falar muito mais alto do que a gente fala. E tem falastrão pra caramba, o cara recita versículo, o cara diz que faz, não faz nada. Agora a minha atitude, a sua atitude, não precisa falar, faz, demonstra o que você tem, demonstra o que você tem de fé, demonstra que você acredita em Deus, demonstra que você não está dando bobeira na terra. Não dá bobeira na terra não, tem coisas maravilhosas para a gente viver na terra, mas não podemos dar bobeira. Devemos não só falar, mas agir com atitudes de fé. Atitudes de fé. E para que possamos ser aperfeiçoados, não podemos ficar parados. Para que eu e você possamos ser aperfeiçoados, o escritor diz que a gente tem que correr. Diga à pessoa que está perto de você, tu vai ter que correr. Não quero saber se o seu joelho está doendo, não quero saber se você tem bico de papagaio, eu não quero saber se a tua coluna está torta, eu quero só saber que você vai ter que correr para frente. Vai ter que correr para frente. E para correr com êxito, para correr com sucesso, tendo a possibilidade de alcançar a linha de chegada, nós devemos estar bem fisicamente, sem qualquer dificuldade para se mover. Isso também fala do lado espiritual. Para correr a corrida que foi proposta, nós temos que estar bem espiritualmente, para que nada atrapalhe, que nada dificulte o nosso mover, que nada dificulte a nossa caminhada, ou melhor, a nossa corrida. São Silvestre espiritual. Vamos correr. Aí você pega aí o escritor no verso primeiro, ele faz uma distinção muito interessante, ele faz uma distinção entre tudo que atrapalha do pecado que nos envolve. Eu não sei se a sua Bíblia fala nessa versão, mas a minha versão diz que devemos nos desembaraçar-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve.
Ele está dizendo que tem coisas que nos atrapalham que não são pecados. Tem coisas que atrapalham que não são pecados. E tem coisas que são pecados. Ele faz essa distinção. Com certeza o pecado atrapalha. Mas nem tudo que atrapalha é pecado. Vocês estão entendendo? Nem tudo que atrapalha a nossa corrida, a nossa caminhada, não é pecado, mas atrapalha. Dificulta a nossa corrida, dá dor de barriga, dá dor. Antigamente, quando eu era mais novo, jogando bola, jogava tanta bola que a gente jogava que dava uma dor aqui, ó. Aí o pessoal chamava dor de corno. Dava aquela dor aqui, rapaz, o cara só faltava morrer, mas não queria sair de campo. Só um parênteses. Aí estava lá, tinha gente lá de fora, aí o cara fazia a cena, machucou, aí eu falava assim, opa, entra outro, o cara rapidinho ficava bom. Fominha. Mas Deus está atrás de fominha. Tem fominha aqui hoje? Deus quer fominha. Deus quer aquela pessoa que quer comer sempre, que está sempre com vontade de comer, com vontade de beber dele. Beber da água da vida. Comer a palavra, se alimentar. Amém, irmãos? Devemos estar atentos. Nós devemos estar atentos para tudo aquilo que nos atrapalha e que não é pecado. Isso é pior. É pior do que se livrar do pecado, isso. Porque não é pecado. A nossa consciência não nos condena. Muitas das coisas que nos atrapalham não vêm recheado com um peso de remorso ou de arrependimento. Acabamos convivendo com isso, achando que é normal. Mas não é pecado. Mas o apóstolo Paulo diz, Raquel, que tudo me é lícito. Tudo me é, mas nem tudo me convém. Ele estava dizendo o quê? Não é pecado, mas não me convém fazer. Me atrapalha. Complica a minha caminhada, complica a minha corrida. Vai me dar dor na panturrilha. Vai me dar fadiga, vai me dar cansaço. E eu vou parar. Tudo que atrapalha pode ser um ressentimento, uma mágoa. Família. Não que você vai abandonar sua família, mas tem família que atrapalha. Atrapalha, não quer. Ela vai te visitar domingo, 7 horas da noite. Vai visitar, sim, lá na igreja. Dá tanto tempo para visitar. Não, eu vou te visitar domingo à noite. Não vai, não. Porque domingo à noite eu vou para a casa do papai. Pessoas atrapalham, amigos atrapalham, coisas atrapalham. Trabalho atrapalha. Trabalho é pecado? Não trabalhar, que eu acho que deve ser. Mas atrapalha. Tem gente que pega filho e o filho atrapalha, porque, meu filhinho, não, irmão, queria seus filhos na presença de Deus. Acostuma eles. Faz igual a Branca de Neve. Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor. Todo mundo para casa, bota a renca de filho atrás. Vamos embora, criançada, vamos para a igreja. Vamos adorar o papai. Adorar o Senhor de todo o universo. A indiferença atrapalha, o comodismo atrapalha, o materialismo atrapalha. Atrapalha a corrida da fé, a corrida de alcançar o alvo. O alvo já está pronto, a faixa está lá, faixa de chegada. Ela já está lá. Do pecado nós temos a noção do que é. Do pecado a gente sabe que atrapalha a nossa carreira cristã, porque ele nos separa de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado, a Bíblia diz. Então nós sabemos muito bem disso, e o pecado é insistente. Diga à pessoa que está perto de você, o pecado não desiste, fala para ele. Diga assim, o pecado não dá trégua, ele não dá trégua, ele vai bater, até você abrir. E você vai dizer, não vai entrar. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Quem lembra dessa musiquinha das casas pernambucanas? Os mais novos lembram. Luiz lembra, está rindo, né, Luiz? O pecado, interessante,
que aqui, quando o escritor de Hebreus, ele fala sobre o pecado que nos envolve. Está vendo lá no versículo 1? E do pecado que nos envolve. Aí eu estava pensando coisas que nos envolvem. O pecado esporádico, aquele pecado que a gente peca esporadicamente, esse é fácil de se livrar. Isso às vezes a gente peca por bobeira, por besteira. É uma mentira necessária que isso não existe. É uma omissão, é um negócio de bobeira. A gente acaba fazendo, Marcelo. Esse é fácil de se livrar. Agora, o pecado que nos envolve, como está no versículo 1, esse é mais difícil, porque ele nos envolve. É tipo uma teia de aranha que vai nos envolvendo. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos guerrear contra ele até o extremo de derramar o próprio sangue, no versículo 4. Esse tipo de pecado que nos envolve, nós temos que lutar contra eles até sangrar. Porque ele vai sair, diga, ele vai sair. Fala, vai ter que sair. Presta atenção, Jesus derramou o sangue dele. Lá no jardim, quando ele estava para ir para a cruz, diz a Bíblia que ele ficou tão tenso, que ele transpirou sangue. Mas aquilo era um prenúncio do que ia acontecer na cruz. Porque lá na cruz ele derramou o sangue dele. E o sangue dele que ele derramou na cruz, ele foi para tirar o pecado do mundo. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já tirou o pecado do mundo. Diga amém. Só que se nós atraímos o pecado de volta, nós devemos agora derramar não mais o sangue de Jesus, mas o nosso sangue. Por isso que o escritor disse, olha, vocês ainda não guerrearam contra o pecado até derramar sangue. Por que eu vou derramar meu sangue? Porque Jesus já tirou o pecado do mundo e eu fico atraindo o pecado para mim, e Jesus olha para mim e fala assim, agora é contigo, meu camarada, eu já sangrei na cruz, agora tu sangra aí na terra. Diga assim, é forte isso. Fala para a pessoa que está perto de você, tem que sangrar, irmão. Pecado não sai pecado. Sai pecadinho. Não. Pecado que nos envolve é aquele que não sai. É aquele que está ali. Você acorda com aquilo. Você anda na rua com aquilo. Você almoça com aquilo. Aquilo te envolve. Aquilo te atrapalha de você adorar a Deus. Aquilo te atrapalha de você ler a palavra. Aquilo te atrapalha de na hora do louvor você estar adorando a Ele, levantando a mão, sentindo a presença de Deus. Porque o pecado te deixou impermeabilizado e a graça de Deus não consegue penetrar na pessoa porque ele está totalmente envolvido com o pecado. Esse pecado só sai com o derramar de sangue nosso. Não é sangue físico, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai sangrar aqui não. Isso aí. É o sangue espiritual. Sofrer com a carne nossa tem que sofrer, tem que sentir que o sangue de Jesus, tem que valorizar o sangue de Jesus na cruz. Essa coisa de ficar indiferente e viver. Porque o pecado atrai demônio. Você não pode ter o seu demônio favorito. Tem gente que anda com um demônio favorito. Tem que largar. Deus chegou para Caim e falou assim, olha Caim, segura a onda aí. Deus falou assim para Caim, o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo ou dominá-lo. Olha o que Deus falou para Caim lá no Éden. Depois do Éden, né? O pecado espreita a tua porta, Caim. E deseja te destruir. O pecado quer destruir você, quer destruir a mim. Basta você e eu dominarmos ele. Como é que eu vou dominar o pecado, pastor? Tirando ele, me envolvendo com as coisas de Deus, me envolvendo, sendo envolvido, blindado com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus. O pecado vai vir, pum, vai bater e vai voltar. Vamos ter uma camada de proteção espiritual que acabou.
E para a corrida que nos é proposta por Deus, nós devemos nos desembaraçar de tudo que atrapalha e do pecado que tenta nos envolver. E como eu disse, como a Bíblia disse, existe uma corrida proposta, e não basta somente aceitar de entrar na corrida. Não, eu quero correr. Não adianta isso, tem que correr. Não adianta você querer entrar na corrida só, se você não correr. Não adianta eu aceitar Jesus como Senhor Salvador, se eu não mudar, se eu não correr para a palavra, se eu não correr para a presença de Deus, se eu não correr atrás da unção, se eu não correr atrás da graça. Fala para a pessoa que está perto de você, dá um sorriso, meu filho. Não basta somente fazer parte da família de Deus, eu tenho que ser digno de fazer parte da família de Deus. Eu tenho que demonstrar que eu sou filho de Deus. Eu tenho que honrar ao meu Pai, não de boca, como Jesus reclamou, mas de todo o meu coração. Com as minhas atitudes, olhando pessoas, vendo como estamos uns com os outros. Honrar, ser bom, ser pessoas boas, nada de fofoca, nada de intriga, dissensão, divisão. Isso é coisa do inferno. Dissensão, briga, isso é coisa do inferno. Porque Deus veio para nos reconciliar com o céu. Jesus veio para nos reconciliar em amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu desse cambalhota, ainda que eu falasse isso, fizesse aquilo, tivesse isso, tivesse aquilo. Se eu não tiver amor, nada adianta. Nada adianta. E o amor lança fora todo medo. O amor te deixa forte. O amor te faz unir. O que nos une é o amor. O amor de Deus. Se eu sou de Deus, eu tenho amor. Se você é de Deus, você ama. Pode ter divergências. Sim, isso é normal. Você vê na Bíblia, os apóstolos tiveram divergência, mas eles se amavam. Quando o apóstolo Paulo estava passando dificuldade, ele tinha brigado com Marcos. Quando ele estava passando dificuldade na prisão, com frio, ele pediu a capa dele e falou assim: manda vir também João Marcos. Queria amar, queria estar junto. Que o amor de Deus nos une. Diga a pessoa que está perto de você: cara, eu te amo pra caraca. E não adianta eu correr um dia, não adianta eu correr 2 dias, não adianta eu correr 5 anos, não adianta eu correr 10 anos se eu deixar de correr. Porque para essa corrida, para que eu termine a corrida, para que você termine a corrida, a perseverança é fundamental para isso. A perseverança é fundamental, e o escritor disse que nós temos que correr com perseverança a corrida. Não pode ficar, corri 5 anos, estou cansado. Pastor, eu já vi muita coisa. Senta aí, abençoado. Senta aí. Eu já vi muita coisa, pastor. Eu estou cansado. Está cansado, meu filho? Tu vai perder, cara. Pastor, eu estou há 15 anos na igreja, eu já vi muita coisa. E daí? É porque você está olhando para a coisa, porque a Bíblia diz que eu tenho que olhar fixamente para o autor e consumador da minha fé. É por isso que cansa, sabe por quê? Porque está olhando para a pessoa, para a coisa, ao invés de olhar para aquele que temos que olhar. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então não adianta eu correr 10 anos. Não adianta eu começar bem, eu tenho que terminar bem. Diga a pessoa: termina bem, cara. Fala para ele: eu quero te ver no céu, meu filho. Eu quero chegar lá e te dar um abraço. Fala assim: cara, nós vencemos em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? A vida cristã, ela pede, ela requer um verdadeiro envolvimento e compromisso com Deus. Eu não posso ficar negligente, eu não posso ficar sem falar com meu pai todos os dias e toda hora. Eu não posso deixar de me envolver com as coisas do meu pai. Jesus disse, quando acharam ele lá no templo, que Maria e José esqueceram ele lá, quando acharam, ele falou: vocês não sabiam que eu estou, na minha versão, eu estou envolvido com as coisas do meu pai. Estou envolvido com 12 anos, sabe a Bíblia? Com 12 anos. Eu estou envolvido com as coisas do meu pai.
as coisas do meu Pai. Vocês estão me procurando entre os homens? Não. Eu não estou entre os homens, eu estou onde Deus está. Diga a pessoa que está perto de você. Está entendendo, meu camarada? Deus é bom. Então, como qualquer corrida, nós vamos encontrar dificuldades. Vamos cansar, talvez, vamos ficar desanimados. Ainda mais quando a gente vê que tem pessoas correndo mais rápido que a gente, já estão mais lá na frente. Cara, eu olho, tem que olhar sempre para quem está à frente. É igual aquela história da prova, né? Da nota. E aí, você tirou quanto? Antes de falar a nota, filho, quando tira a nota baixa, antes de falar a nota, ele fala assim: ih, teve gente que tirou nota vermelha, beça. Eu não estou perguntando quem tirou nota vermelha. Primeira coisa, estou perguntando quanto você tirou. E quem tirou, e qual foi a maior nota da classe. Eu vou olhar para quem tirou a melhor nota, senão eu vou ficar olhando para trás. E me consolar com aquilo que é ruim. Eu tenho que ser provocado, eu tenho que ser ativado para chegar lá. Diga a pessoa: Deus vai te provocar esses dias, para você caminhar, para você correr, porque tu está muito parado. Fala para ele: está muito parado. Estou olhando a sua cara aí de coitadinho. Você não é um coitadinho. Tem pessoa, e aí a pessoa começa a correr: ai, pastor, está me dando cãibra. Faz uma massagem aí, sai correndo. Mexe com o pé, mexe com o braço e vai embora. E essa proposta dessa corrida foi feita por Jesus, e ele disse que nós temos que vencer. Porque ao vencedor, diga, ao vencedor, vai dar o direito de comer do fruto da árvore da vida. Ao vencedor vai ter salvação. Não é o perdedor, não é aquele que para, que desiste. Para essa corrida, segura aí, abençoado, nós devemos nos preparar diariamente. Essa corrida, para correr essa corrida, irmãos, estou falando agora, eu falo rindo, mas eu falo sério. Para correr essa corrida, nós temos que nos preparar diariamente. Não é só domingo, não é só quarta que tem culto, é diariamente. Temos que nos exercitar diariamente. Nós temos que determinar a força necessária para continuar a correr. Isso vai determinar se nós vamos chegar lá. Ah, Jesus não vai voltar agora não. Vai voltar, quando chegar lá perto eu me preparo. Mentira, vai perder. Porque a Bíblia não diz quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora. Pum! Dançou. Teve um vídeo na internet que eu vi. Tá os pais olhando para o filhinho lá no berçário do hospital. Está olhando no berçário do hospital. Aí a enfermeira vem, quando começa a falar com eles, quando vira, cadê as crianças? Foi. E eles ficaram. Eu não sei se vai acontecer assim, eu não quero nem saber, eu não quero pagar para ver. Porque Deus já pagou o meu destino. A Bíblia diz que já há um predestino. Pago. Deus já pagou, Jesus já abriu o caminho. Jesus já liberou a porta. Entra, mas tem que correr. Diga a pessoa que está perto de você, tem que correr. Não é você andar. Tem gente que está empurrando com a barriga. Não aqui, mas na igreja do vizinho. Tem gente que está empurrando com a barriga a vida cristã. Empurrando com a barriga a corrida de cristã. A corrida que foi proposta por Deus, vai empurrando com a barriga, não vai chegar, vai perder, porque o negócio é correr. O negócio não é só correr também, é correr sempre, com perseverança. Sentiu dor, pede ajuda. Você já viu a corrida que tem sempre um copo de água que aparece para o corredor? Sempre vai aparecer um copo de água para você se renovar. Joga na cabeça, bebe água e continua. E vai correndo, A perseverança, amados, ela é tão importante. Mas é tão importante. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que vai, porque essa imagem ficou marcada no mundo inteiro. Tinha uma Olimpíada em
1984, uma corredora chegou no estádio, 20 minutos depois que a prova tinha acabado. Eu sei que tem gente nascido... Quem nasceu depois de 84 aqui? Levanta a mão. Só eu? Ó, mentira não é de Deus, hein, Michele? Cheio de mentiroso aqui, ó. E aí, você lembra daquela... Até quem é mais novo pode lembrar, porque isso de vez em quando aparece na televisão. Quando tem aquela retrospectiva, aparece aquela mulher assim, ó, toda troncha, e vem gente para ajudar, e ela não quer ajuda, porque se ela recebesse ajuda, ela não ia conseguir, ela seria impedida de chegar. E ela foi, perseverante, 20 minutos depois da prova. Olha como é importante a perseverança, porque aquilo marcou aquela época, até hoje as pessoas lembram dela. E depois que ela passou a linha de chegada, ela desmoronou, foi atendida. Ninguém lembra de quem ganhou aquela corrida. Mas todo mundo lembra da mulher que chegou 20 minutos depois da prova terminar, capengando. Olha como é importante a perseverança. Como é importante a determinação. Como é importante uma pessoa determinar que vai chegar. Eu iniciei e eu vou terminar. Tem pessoas que começam coisa, mas não terminam. Isso tem que orar, expulsar esse capiroto daí. Essa tem que ser a postura da igreja. A postura da nossa corrida. Correr com perseverança, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, que está escrito no verso 2. Vocês devem saber disso, eu vou falar de novo. Nós só iremos vencer se nós olharmos fixamente para Jesus. Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para os ventos, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele afundou. É a maior furada você olhar para a circunstância. É a maior furada você olhar se o Lula foi preso, se o Lula não foi preso. Fica nego discutindo no Facebook, eu sou a favor do Lula, eu sou contra o Lula, eu gosto de Lula, comi uma Lula gostosa pra caramba sexta-feira. Lula para mim só é bom no prato. Eu não quero saber se Lula vai ser preso, eu quero saber que eu quero correr e chegar no céu. Eu tenho que votar, vou votar sim, depois eu digo quem eu vou votar. Mas agora não. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para aquele que pode mudar a nossa vida. Circunstância não pode, circunstância só nos afunda. Notícia ruim só atrapalha. A Bíblia diz que o Evangelho é o Evangelho das boas novas, são coisas boas. São conselhos maravilhosos. Não olhe para as circunstâncias desfavoráveis, aquelas ruins. Muitos se desviaram por causa disso. Muitas pessoas hoje, ainda hoje, estão se desviando por causa disso, porque tiraram os olhos de Jesus. Tiraram os olhos e passaram a olhar para o mundo. Passaram a olhar para as coisas que o mundo diz que é verdade, que é a maior mentira. Olha para o mundo para tu ver. Eu não posso ser amigo de Deus e amigo do mundo. Eu tenho que escolher quem eu quero. E aí a gente vê que Jesus, como o escritor disse, suportou a cruz. Porque ele aceitou aquilo que era proposto para ele. Olha, tu vai aceitar a cruz, porque depois da cruz vai vir uma alegria tremenda. Tu vai sentar do meu ladinho aqui. Jesus foi que... Ele não se intimidou com a vergonha. Fala para o crente 007 que está perto de você. Não fica com vergonha não, rapaz. Não fica com vergonha não. Tem crente que não quer dizer que é crente. Irmão, tem que é o quê? Você não quer dizer que é crente? Não se intimida com a vergonha. Fica quieto aí, abençoado. Jesus não se intimidou com a vergonha. Jesus fixou na proposta dele. Hoje a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Que vergonha. Estevão também não se importou com a vergonha. Levou pedrada? Levou.
Mas quando ele estava levando pedrada, o Senhor se levantou para receber ele. Olha a honra. Olha a honra. Diga a pessoa que está perto de você, não fica com vergonha de Deus não. Hein? Senão ele vai largar você também. Há uma coroa a ser alcançada. E essa coroa não é mulher. É a coroa. Mas somente para os que não se envergonharem da cruz. Olha o que Jesus disse lá em Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Uma forma de não desfalecer na corrida é refletir profundamente sobre Jesus. Está no verso 3. Uma forma de não desfalecer da corrida, não ficar cansado, refletir sobre Jesus, vai proporcionar a você e a mim uma vida diária com Deus. Nós estaremos fortalecidos, saudáveis, corajosos, determinados, Rogério, cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio da graça, cheio de vontade, de força, porque o reino de Deus é tomado por força. Covarde não entra. Covarde não entra. Medroso não entra. Não entra. O que não consegue vencer o pecado até... Pode deixar, Fabrício. Se não consegue vencer o pecado até sangrar, não entra. Não entra. Somente os fortes conseguirão. Tem forte aqui hoje, essa noite? Diga, eu estou aqui, Jesus. Fala. Para finalizar, amados. Para finalizar, a corrida existe. Diga, a corrida existe. O lugar da chegada existe. O prêmio existe. Agora não responde, não fala nada. Eu vou te perguntar, qual é a tua reação diante dessas verdades? A corrida existe. A linha de chegada existe. O prêmio existe. Qual é a reação nossa? Como nós vamos reagir? Jesus disse, aquele porém que continuar firme até o final, será salvo. Então não adianta você dizer para mim que está cansado porque tem 50 anos de igreja. Se você está cansado é porque você não está olhando fixamente para o autor e consumador da tua fé. Porque ele te renova a cada manhã. Ele traz o renovo. Ele te renova, ele faz aquilo enquanto você dorme. Não precisa você vigiar, porque ele vigia para você. Ele envia anjos para estar ao teu redor. Ele te protege. Ele diz para você que sobre a tua casa não há encantamento. Ele blinda a tua vida. Mas você tem que determinar isso. Primeiro, entra na corrida. Segundo, sai correndo. Terceiro, não para nunca. Papaléguas cristão. Continua correndo. Amém?